Salve, rapaziada! Vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui sobre o Luiz Castro e a coletiva de imprensa que ele concedeu hoje, de manhã às 8h30, no Espaço Nonier. Acho importante a gente destacar alguns pontos, tentar entender tudo que ele falou. Eu vou dizer aqui o que eu concordo com ressalvas, o que eu discordo, enfim. A gente vai continuar trocando uma ideia sobre isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Não reparei ainda ao acordar, né? Eu fui fazer minhas coisas, então não reparei o número de inscritos atualizados, tá? Enfim, a gente está com quase 86 mil inscritos. Duvido que todos aí que venham assistir esse vídeo falando da coletiva do Luiz Castro, que todos sejam inscritos, tá? Então, vamos dar uma moral, se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho e vamos chegar aos 86 mil inscritos aqui no canal. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, que eu vou pedir aqui, porque realmente a minha cabeça não tá legal nos últimos dias, discordem com educação, por favor, tá legal? Brown, eu acho que você deveria ter destacado um outro ponto, por isso, isso. Beleza, aí eu vou lá, vou responder teu comentário, a gente vai trocar uma ideia. Brown, eu concordo contigo, mas tem isso. Beleza. Se eu falar uma coisa que você não concorda, você não precisa me chamar de passador de pano. Se eu falar uma coisa criticando o Castro, você não precisa achar que eu sou um mensageiro do caos e que eu sou um demônio querendo azucrinar o Botafogo. É só a minha opinião. Assim como você vai ter a tua, assim como o Depp tem a dele, assim como o TF tem a dele, assim como o Gigante Glorioso tem, o Fabiano tem, o André Almanac tem, enfim, o Guilherme do Museu do Botafogo tem, todo mundo, certo? Então, por favor, sabe, se tem uma coisa que tá me afastando pra caramba, assim, de fazer live, de fazer comentários nas redes sociais, Twitter, Instagram, Stories, é essa polarização bizarra da torcida do Botafogo, em que você fala um ai, que é a sua opinião, você já é xingado e espinafrado por alguém. Isso de um lado e do outro. Eu acho que ele tinha muito maior que isso, né, rapaziada? Vamos lá. O Luiz Castro me concedeu uma entrevista e o que eu achei assim minimamente interessante para início de conversa é ele chamando a responsabilidade para si. Se tem uma coisa que de fato ele faz, é aparecer, é colocar a cara, é representar o Botafogo e falar sobre os principais pontos. Tá? Isso é o mais importante, beleza? Ele é um cara que ele aparece e inclusive é uma crítica que eu tenho à hierarquia do Botafogo. Porque se ele aparece, é porque a gente não tem um diretor executivo com a caneta na mão para aparecer. É porque a gente não tem o Textor aparecendo. É porque a gente não tem uma hierarquia. O clube é do Castro, sabe? E aí eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas enfim, acho interessante ele admitir que a responsabilidade é dele pelo mau desempenho no jogo contra o Flamengo, que o Botafogo ainda carece de boas ideias ofensivas e isso é uma responsabilidade dele. Ou seja, ele admite esses pontos que inclusive nós criticamos bastante aqui no canal Brown e Fogo. Isso é bem interessante, é bem importante o cara ter essa responsabilidade. Passou confiança para o grupo em relação ao próximo jogo na quinta-feira. Acho importante que todo mundo esteja focado porque é um jogo traiçoeiro. É contra o Sergipe, equipe mais fraca, beleza, mas campo ruim, complicado, um monte de coisa acontecendo, jogo único, um gol dos caras pode desesperar a parada e o Botafogo tem que estar preparado para adversidades. Isso é uma coisa que o Botafogo não vem preparado nas últimas semanas e espero que isso mude agora na quinta-feira. Inclusive hoje, ali nessa terça-feira, por volta das 6 horas, eu tô partindo lá para Aracaju, beleza? E aí o que acontece? O Castro cita tudo o que aconteceu referente ao clássico, tá? Falou da questão psicológica. Ele falou que todo mundo precisa de tratamento de psicólogo, tá? Inclusive o Botafogo tem um dos melhores psicólogos do Brasil, que é o Dr. Paulo Ribeiro, tá? Ele é muito bom mesmo. Talvez o melhor psicólogo da área desportiva do Brasil, tá? Ele falou que os jogadores precisam de psicólogo, que o treinador precisa de psicólogo, mas que o árbitro também precisa, certo? Falou que o árbitro estava correndo de jogadores do Flamengo, mas os jogadores do Botafogo ele estava encarando. E de fato, ele queria aparecer, ele queria ser o palhaço ali do circo, ele queria ali, estava com o peitão estufado, querendo imitar o Daronco. Eu falei isso até na transmissão, que estava ridículo essa cena dele querendo imitar o Daronco, colocando o bracinho para fora, né? É a arbitragem do Rio de Janeiro, né, cara? Não salva um. Então, só que agora, ele ressalta que o contexto e toda a situação geram o descontrole, geram a perda da cabeça. E ele afirmou
que essa arbitragem atabalhoada que aconteceu contra o Vasco, contra o Flamengo, destemperou os jogadores e isso ocasionou algo que ele nunca tinha visto dos seus atletas aqui no Botafogo. Nesse ponto, primeiro, acho que o Castro acha justamente isso? Não. Eu acho que o Castro está tentando ali blindar os atletas, proteger os atletas e colocar a responsabilidade nele, o que eu acho de uma hombridade grande. Tá? Ele está colocando a casca nas costas dele. Isso é legal. Tá? Só que agora, claro que ao pé da letra, eu discordo. O Botafogo... Cara, gente, eu vou repetir o que eu falei no meu último vídeo. Tá? Uma coisa não anula a outra. Certo? Não existe uma coisa tá em primeiro plano, outra em segundo. O Campeonato Carioca, irmão, pra mim, de verdade, pouco importa. Pouco importa. O Campeonato Estadual só serve pra irritar a gente. Serve pra gente se iludir, ou pra gente fazer uma tempestade no copo d'água, serve pra machucar jogador, serve pra desgastar treinador, serve pra torcedor ficar batendo boca. Estadual é uma merda. Ponto. O que eu me preocupo não é se a arbitragem vai ser boa no próximo jogo, porque eu tô cagando pro Botafogo e Resende. O que eu quero é que o Botafogo melhore os pontos que ele precisa melhorar pro Campeonato Brasileiro, pra Copa do Brasil e pra Sul-Americana. Por isso que eu vou ressaltar sempre mais querer ver um Tiquinho Soares se contendo na raiva de um árbitro espalhafatoso, um Marçal contendo a sua ira, um Rafael contendo a sua ira, do que propriamente ficar batendo na tecla da FERJ, que a gente sabe que a FERJ é uma merda. Mas o Botafogo precisa melhorar independente disso, sabe? Vai ter problema com a arbitragem contra o Resende. Vai ter problema contra a arbitragem contra a Portuguesa. Na semifinal, numa eventual final. Então, irmão, o Botafogo tem que estar preparado para essas adversidades. É nesse ponto que eu discordo. O contexto gera o descontrole? Não pode gerar mais. Nesse nível, então, o Tiquinho dá uma cabeçada no árbitro, o Tiquinho pode pegar um gancho aí de 2 meses, cara. Imagina, perder o Tiquinho Soares numa Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro, por 18, 20 pontos de disputa. E aí, cara? Não dá, sabe? Isso a gente tem que salientar. Agora, o outro ponto que eu acho muito importante, quando ele ressalta toda essa situação, quando ele chama a narrativa para si, e detalhe, tá, gente? Isso aqui não é uma crítica ao Castro, porque se o Castro, se lhe deram essa autonomia, se o Castro tem a chave do clube, como o Textor fala, a responsabilidade é do John Textor, que é o dono do clube, sabe? O Botafogo ele não tem uma hierarquia, certo? Ele falou ali sobre a polícia entrando em campo, ele falou muitíssimo bem ali dos policiais e tudo mais, mas agora, no Fluminense, se isso acontece, não é o Fernando Diniz que vai falar esse tipo de coisa, é o Mário Bittencourt. No Flamengo, se isso acontece, não é o Vitor Pereira que vai falar esse tipo de coisa, é o Marcos Braz. No Vasco, é o Paulo Brax, que é o diretor executivo. No Botafogo, o Castro, ele manda em tudo. Porque o dono do Botafogo é o Textor, ele mora lá na Flórida, e a hierarquia que o Textor definiu não é com o CEO, não é com o diretor executivo. Ele pegou a chave do clube, ele fala isso, tá? São palavras dele. A chave do clube é do Castro. E aí, cara, a gente está falando aqui de todos os pontos que o Castro está correto, tá? Mas independente disso, porque pra mim uma coisa não anula a outra, sabe? O fato da arbitragem ter sido terrível não justifica o Botafogo ter perdido um gol aos 30 segundos, numa falha do Daniel Borges, e não ter criado absolutamente nada praticamente o jogo todo contra o Sub-20 do Flamengo. E aí eu te falo, quem avalia o Castro nesse sentido, sabe? Se a narrativa é controlada pelo Castro, porque ele é o único que chega ali e bota a cara pra falar, então acaba sendo o mérito dele, o problema é a definição da hierarquia. Quem é que avalia o trabalho do Castro? Quem é o chefe do Castro? O Castro não tem chefe. A verdade é essa. Ah, é o John. Não, o John fala que o Castro é o sócio dele, sabe? Então, isso acaba ficando complicado, certo? Porque se em todos os momentos a gente tiver ali o Castro como porta-voz, naturalmente a gente vai ressaltar a boa narrativa dele, que é uma narrativa interessante de reclamar do que está sendo errado, de ponderar aquilo que não está correto. Só que quando o Castro errar e ele admite esses erros, isso eu achei bem interessante, bem legal, a hombridade dele de falar que o time tem que estar jogando melhor, quem é que avalia isso, sabe? Porque o Mazuco não pode demitir o Castro, por exemplo. Não estou falando que eu quero que ele seja demitido, estou falando que existe uma hierarquia. E o Mazuco talvez esteja abaixo do Castro nessa hierarquia, sabe?
Hoje você tem Castro e John. E o John, como está ausente a maioria do tempo, o clube é do Castro, sabe? Então, uma coisa que vai voltar a organizar o Botafogo, né, na verdade, vai organizar de vez o Botafogo, na minha opinião, é ter essa hierarquia melhor definida. Textor aqui, CEO aqui, executivo aqui, técnico aqui, sabe? Ah, o técnico é o manager, beleza. Aí ele se equipara e tal, mas tem que ter uma avaliação, sabe? Ele não pode ser o único porta-voz, o Castro não pode ser o único porta-voz do Botafogo em todas as situações. É o que eu penso, e eu acho que isso é ruim para a hierarquia do clube, e eu acho que isso não avalia todos os pontos das atuações e do trabalho dele de uma maneira 360, sabe? É o que eu penso. Queria saber a opinião de vocês. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Um abraço. Fui.